Olá, meu nome é Lindenburg e esses são alguns dados estatísticos e uma breve análise sobre esses dados do que aconteceu com o Titanic em 1912. E nós vamos comentar brevemente cada um deles e depois vamos analisar o recente acidente com o submergível turístico Titan. Estima-se que a tripulação do Titanic era constituída por 2.200 a 2.400 pessoas, mas os dados disponíveis no Kaggle, que é uma plataforma com vários bancos de dados sobre diferentes assuntos, tem centenas de erros e isso torna difícil selecionar quais dados são corretos e quais não são. Nós chegamos a fazer uma pequena filtragem, mas só de alguns pontos principais. Por exemplo, na cabine Parlour, que tinha 5 pessoas, nessa base de dados constava como se tivesse 4. E não é pela ausência de dados, eles estavam registrados todos os dados sobre essa cabine, mas registrados de maneira incorreta. Então tem vários pontos que precisariam ser corrigidos, né? Tem vários detalhes, em torno de 221, pelo que nós podemos levantar até agora, e talvez haja mais erros além desses. No mínimo, há 221 erros num total de 1.309 dados. Então, uma porcentagem muito alta de erros. Se fosse fazer uma análise mais refinada, isso invalidaria, né, a qualidade das análises. Mas como nós fizemos só algumas comparações relativamente grosseiras, para ter uma noção de maior e menor, e não de porcentagens precisas, então não prejudica, não compromete, prejudica um pouco, né, mas não compromete as conclusões. Nessas análises, nós procuramos fazer algumas comparações para investigar se foram seguidos os protocolos de segurança e de salvamento. Em primeiro lugar, é importante destacar que o Titanic atendia aos protocolos de segurança da época, estabelecidos pela Board of Trade do Reino Unido. O problema é que havia tão poucas embarcações daquele tamanho que todas eram incluídas na mesma categoria, que era de 10 mil toneladas. Havia uns 14 navios até aquela época, que ultrapassavam esse limite, porque alcançavam ou ultrapassavam esse limite de 10 mil toneladas. Por isso eles não tinham, nos critérios que eles adotavam para estabelecer as quantidades necessárias de botes salva-vidas, eles não tinham parâmetros para determinar para embarcações maiores. O que na verdade seria relativamente simples, né? Bastaria usar uma regra de 3, ou com base no número de passageiros, ou com base no volume, né? Na massa ou no volume do navio. Entretanto, eles não usavam nenhum desses critérios. Eles simplesmente estabeleciam que o teto era o que deveria ser mantido. Então, no caso do Titanic, eles estabeleceram como critério a exigência de 16 botes. Porém, a massa real do Titanic era de 46.328 toneladas. É quase 5 vezes maior do que o teto da tabela utilizada pela entidade reguladora. Os construtores do Titanic fizeram um projeto sensato, e a nau foi planejada para incluir 64 botes de madeira e 4 balsas infláveis. Mas para se ajustar ao regulamento, apenas 20 botes foram embarcados. Se fosse aplicada uma regra de 3 para verificar a quantidade correta de botes, deveria ser cerca de 74. Isso com base nos critérios da Board of Trade. E se fosse com base no que os próprios construtores haviam planejado, 64 botes, né, de madeira e mais 4 balsas infláveis, que seriam suficientes, então eles atenderiam a toda a tripulação. Cada bote tinha capacidade para 65 pessoas, portanto o navio zarpou com recursos suficientes para salvar cerca de 1.300 pessoas, mas a tripulação foi estimada em 2.224 pessoas. Algumas fontes mencionam cerca de 2.400, sendo 1.690 homens, 425 mulheres e 109 crianças. Os números exatos são difíceis de determinar porque algumas pessoas estavam viajando clandestinamente, né? Entre os protocolos de salvamento, as convenções da época estabeleciam que mulheres e crianças deveriam ter prioridade no uso dos botes salva-vidas. Não havia uma lei formal sobre isso, mas era um consenso social. O almirante Edward Smith, que na verdade era capitão, mas eu decidi promovê-lo ao almirante pela conduta honrada que ele teve de lidar com o naufrágio e tentou priorizar o salvamento das crianças e mulheres. Inclusive ele próprio acabou morrendo, ele preferiu permanecer no navio. O primeiro gráfico que nós vamos analisar é esse aqui. A distribuição etária entre os mortos foi bastante semelhante à distribuição etária entre os sobreviventes. Olhando para os formatos dos dois histogramas, nós podemos perceber que foram estatisticamente equivalentes, mas obviamente com maior número de mortos. Claro que há algumas pequenas diferenças, mas não são estatisticamente significativas, exceto na faixa etária abaixo de 15 anos, na qual nós podemos notar
uma predominância de sobreviventes, indicando que realmente houve esforços no sentido de priorizar o salvamento de crianças. Apesar disso, é lamentável que grande número de crianças abaixo de 15 anos morreram, enquanto muitos adultos se salvaram em vez de ceder o lugar para essas crianças. O mesmo problema nós podemos observar no gráfico que compara a porcentagem de sobreviventes entre as mulheres e a porcentagem de sobreviventes entre os homens. Embora a porcentagem de sobreviventes entre as mulheres tenha sido muito maior, o correto seria que tivesse sido salvas 100% das mulheres e 100% das crianças. E só em seguida é que os homens usassem os botes que sobrassem e aí sim eles se embarcassem nesses botes restantes. E os primeiros botes, todos os botes, inclusive porque, como havia um número menor de mulheres e de crianças, os botes eram suficientes para salvar todas as crianças e todas as mulheres. Havia botes suficientes, havia 425 mulheres e 109 crianças, e havia botes suficientes para 1.300 pessoas. Então, entre o total de cerca de 2.200 a 2.400 pessoas, se os homens tivessem todos eles cedido o lugar, primeiro para as crianças e para as mulheres, todas as crianças e todas as mulheres teriam sido salvas. Entretanto, aproximadamente 30% das crianças morreram e aproximadamente 27% das mulheres morreram. Aqui nesse ponto caberia uma longa discussão sobre machismo, feminismo e justiça. Eu vou fazer uma análise relativamente rápida aqui, inclusive porque tem outros artigos nos quais eu trato dessa questão, discuto com vários detalhes. Inclusive tem um artigo Liberdade e Direitos, no qual eu toco nesse assunto. Não exatamente abordo esse assunto, mas ele é um assunto que aparece, que ele é comentado como parte do texto. Eu me considero um pouco machista, mesmo porque não é possível se imunizar completamente contra os preconceitos que estão presentes na sociedade como um todo. Mas, acima de tudo, eu sou uma pessoa racional. E o ponto central é que naquela época havia uma opressão muito grande contra as mulheres. Naquela época, o machismo era muito mais grave do que hoje, e um dos poucos benefícios que as mulheres tinham era justamente essa primazia em situações de emergência, em que, no caso de perigo, as mulheres e as crianças deveriam ter prioridade no salvamento. Por isso, quando não se respeita nem mesmo esse direito, a gravidade do abuso assume proporções monstruosas. É claro que há muitas outras considerações a serem feitas aqui, porque é um caso bastante complexo, porque, por um lado, é um fato que alguns homens são pessoas melhores do que a média das mulheres, e vice-versa. Também há mulheres que são melhores do que a média do que alguns homens, em termos de caráter, em termos de bondade, em termos de generosidade, em termos de prestar benefício, de contribuir com benefícios para a comunidade. Tanto homens como mulheres, eles podem oferecer mais benefícios, mais bens para a comunidade do que a média da população do gênero oposto, ou do próprio gênero do qual eles fazem parte. Sob essa perspectiva, é claro que alguns homens talvez merecessem mais serem salvos do que algumas mulheres. Mas o ponto central é que justamente esses homens que mereciam serem salvos provavelmente cederam seus lugares, enquanto aqueles que não cederam e sobreviveram foram justamente os que agiram de forma covarde, se aproveitando das vantagens que eles tinham fisicamente para disputar um lugar no barco, para jogar as mulheres para o lado e passar na frente, e esses acabaram sobrevivendo. Então haveria muitos outros pontos a serem comentados aqui, mas uma análise profunda e exaustiva dessa questão tomaria muitas horas. E não é esse o propósito desse vídeo. Quem tiver interesse em uma análise mais detalhada sobre essa questão, pode encontrar no meu artigo Liberdade e Direitos. Outra diferença marcante observada entre a tripulação foi em relação às classes das passagens. A porcentagem de pessoas salvas na primeira classe foi muito maior do que a porcentagem de pessoas salvas na segunda classe. E as da segunda classe, muito maior do que a porcentagem salva na terceira classe. Esse fato também se observa no próximo gráfico, que indica o número de mortos e de vivos em função do valor pago na passagem. Lembrando que havia diferença de preço de passagens, assim como acontece em hotéis, dependendo do nível de luxo e de conforto que cada pessoa desejava ter na viagem. Algumas fontes dizem que a suíte Parlour custava 870 libras esterlinas por pessoa. Outras fontes dizem que o preço era de 512 libras. Isso equivale a cerca de 70.000 a 100.000 libras esterlinas atualmente, que corresponde a cerca de 608 mil reais se considerar nos dias de hoje, para a cotação de hoje. Talvez essa confusão entre os valores seja porque o preço correto de cada passagem era de 512 libras, conforme consta nos registros oficiais, porém, das 5 pessoas nessa suíte, havia 2 funcionários que não pagaram suas próprias passagens. Então, se for dividir o valor total pago pelas 5 pessoas, dividido entre as 3 pessoas que pagaram,
ficaria 853 libras para cada um. Então ficaria bem próximo dos 870 libras que aparecem na maioria das fontes. Inclusive na Wikipedia aparece 870 libras, mas o valor correto aparentemente era 512 libras. Nessa suíte Parlour ficaram 3 membros da família Cardesa, inclusive Charlotte Cardesa, e todos nessa suíte se salvaram. Inclusive o mordomo Louis Lizois, não sei se é assim que se pronuncia, e a dama de companhia Anne Ward, que juntamente com a família Cardesa ocuparam o bote salva-vidas de número 3. Aqui haveria algumas discussões sobre as posições que ficavam os tripulantes das diferentes classes, porque é possível que não tenha havido uma falha no caso das pessoas que estavam coordenando essa evacuação do navio, porque os que estavam na primeira classe estavam na parte de cima, então era mais fácil e mais rápido para que eles acessassem os barcos, né, os botes salva-vidas. Então talvez não é que eles tenham tido privilégio por estarem na primeira classe, e sim pelo fato de estarem na parte mais alta e mais próxima dos botes salva-vidas. Essa é uma questão que teria que ser discutida com muito mais profundidade, e só quem realmente estava presente é que sabe o que aconteceu. Então não temos como julgar, né, se houve um privilégio por estarem na primeira classe, ou se o fato de estarem na primeira classe favorecia porque eles estavam mais próximos dos botes. Mas independentemente deles estarem numa posição privilegiada, eles deveriam ter aguardado até que as crianças e as mulheres tivessem embarcado, e só a partir de então é que eles deveriam ter, nos botes que sobrassem, aí sim eles deveriam ter embarcado. É claro que naquela situação poucas pessoas tiveram essa consciência. E nesse caso é um dos pontos positivos para o capitão Edward Smith, porque ele teve essa conduta de preferir permanecer no barco até afundar, sendo que ele era um dos que tinha mais facilidade para tomar o bote. É claro que eles recebem um treinamento nesse sentido, eles são orientados para que eles realmente cedam o lugar para as outras pessoas. Só que na prática pode ser que muitas vezes não aconteça isso. E nesse caso ele respeitou e priorizou salvar os outros tripulantes. Essa Charlotte Cardesa, ela levava muitas joias e muitas roupas caras, e depois do naufrágio ela processou o proprietário do Titanic, exigindo a devolução de 36.567 libras esterlinas relativas às suas bagagens, que foram perdidas com o naufrágio. Eu não sei se os familiares das pessoas que morreram se receberam algum tipo de indenização semelhante. Eu acho provável que não. Acho que quase todos perderam seus familiares e não receberam nada. Em relação a Charlotte, eu também não sei como foi o desdobramento dessa reivindicação, mas acredito que é pouco provável que ela tenha recebido também alguma coisa. Olá, o meu nome é Hindenburg e esses são alguns dados estatísticos e uma breve análise sobre esses dados do que aconteceu com o Titanic em 1912. Nós vamos comentar um pouco agora sobre o Titan. Quase todas as abordagens que eu vi foram praticamente iguais, não tem nenhuma diferença substancial entre um e outro. Teve uma abordagem só que a Tamara comentou que eu achei mais interessante, que é uma teoria da conspiração, mas é uma ideia inteligente. Eu acho que está errado, né? Provavelmente não é o que aconteceu, mas a ideia é muito interessante, que eles alegam que poderiam, os tripulantes, eles tinham muitos processos contra eles, e consequentemente eles poderiam ter forjado esse acidente para escapar, né, mudar de identidade, sumir e não assumir a responsabilidade, não dar continuidade às vidas anteriores que eles tinham e começar uma vida com identidades novas. Isso é muito improvável por vários motivos, né? Um deles é porque todas as pessoas com um patrimônio muito grande têm vários processos contra elas, é quase inevitável. Então, os médicos, por exemplo, têm vários processos, embora eles não tenham um patrimônio tão grande, mas eles já têm vários processos contra eles. E quanto mais elevado é o patrimônio, maior a probabilidade de que haja um grande número de processos, não só trabalhistas, mas diversas outros detalhes que as empresas que eles possuem ou que eles próprios acabam de alguma forma esbarrando em detalhes legais e são também mais atraentes para que sejam processados por pessoas que querem tirar dinheiro deles. Então, Mike Tyson, por exemplo, o Michael Jackson, né, o Kennedy, que foi acusado, as pessoas são acusadas por diferentes... O Cristiano Ronaldo, né? Então essas pessoas frequentemente acabam sendo vítimas de acusações e muitas vezes acusações que não têm fundamento. Outras vezes há fundamento. Então, independentemente de haver fundamento ou não, elas são alvos de processos. E como consequência, eles têm vários processos contra eles, assim como vários outros que têm um patrimônio semelhante ao deles, também têm vários processos contra eles. Então não é muito plausível essa hipótese, senão um monte de gente ia começar a forjar a própria morte para fazer esse tipo de coisa. E na prática não é o que acontece. Outro ponto é que foram encontrados escombros, né? Foram encontradas evidências de que fragmentos do submarino, submergível, foram encontrados no fundo do oceano.
Então, é muito provável que tenha realmente ocorrido um acidente. Claro que é possível que essas pessoas possam ter ido para outro lugar, elas entraram no submergível, trocaram, né, em algum lugar, elas emergiram, saíram, foram para outro lugar, voltou o submarino com um robô, né, com controle remoto, foi lá para baixo e aí provocaram intencionalmente o acidente e sumiram com os corpos, e as pessoas foram para outro lugar. Existe essa possibilidade? Existe, mas é uma probabilidade baixíssima. Eu não vejo uma hipótese razoável, não vejo uma fundamentação razoável para suportar essa tese. Embora eu não veja um bom fundamento, eu acho que é uma tese muito criativa, é uma tese muito inteligente, diferente das outras que praticamente copiam e colam. Então, mesmo sendo uma tese errada, na minha opinião, é uma tese que exigiu uma criatividade, né? Uma criatividade bem articulada de ideias interessantes, que estão incorretas, mas são diferentes do padrão. Fogem, é o que se chama pensar fora da caixa, que eu não gosto muito desse termo, mas é o equivalente a pensar fora da caixa. É uma interpretação não trivial, como acontece na grande maioria das outras notícias. Porém, é uma interpretação não trivial ruim. Né? A criatividade ela precisa ser usada de uma maneira inteligente, não apenas para propor ideias diferentes, mas que sejam ideias diferentes e melhores, que sejam mais próximas de uma interpretação correta do que de fato aconteceu, que não parece ter sido o caso. Eu acho que a probabilidade é muito menos que 1%, menos que 0,1% de que tenha acontecido isso que essa teoria da conspiração está sugerindo. O mais provável é que tenha realmente ocorrido o acidente, e um dos motivos é porque a pressão dessa região, o Titanic, a região onde ele foi, o naufrágio ocorreu e onde ele se assentou no fundo do oceano, fica a 3.823 metros abaixo do nível do oceano naquela região. A pressão nessa região é cerca de 380 vezes maior do que a pressão atmosférica ao nível do mar. Então imagine uma pressão 380 vezes maior do que a pressão ao nível do mar. Quando você sobe no Monte Everest, a pressão é 1/3 aproximadamente. É 1/3 da pressão ao nível do mar. Quando você muda 1/3, você já sente vários efeitos colaterais. Agora imagine numa situação que você aumenta 380 vezes a pressão. Né? Uma proporção de 3:1 já dá uma diferença significativa. Agora imagine uma proporção de 380:1. No caso dos mergulhadores profissionais, os mergulhadores certificados, eles conseguem chegar a 40 metros de profundidade. Tem alguns relógios que eles suportam 10 metros de profundidade. Alguns relógios chegam a 100 metros, mas eu não sei se eles chegam de fato. Em teoria, tem relógios que chegam a 40 até 100 metros de profundidade. Os humanos, os humanos que fazem mergulho profissionalmente, ou que fazem, mesmo que seja como lazer, mas que eles estão certificados como mergulhadores, eles chegam a cerca de 40 metros. O recorde mundial, se eu não me engano, é cerca de 129 metros de profundidade, sem trajes de segurança, só com óculos, né, só com equipamento para respiração, mas sem uma proteção, uma roupa adequada para se proteger contra a pressão. O recorde é de 129 metros de profundidade. Com roupas apropriadas, com roupas de proteção contra a pressão, para evitar, né, que seja dilacerada a pele, que cause danos ao organismo, o recorde é de 330 metros, mais ou menos 332 metros, se eu não me engano, né, de profundidade. Com equipamentos externos, um batiscafo, ou um submergível, qualquer outra estrutura externa que proteja, aí você consegue, né, porque você fica uma cabine pressurizada, preservando uma pressão similar à que você tem na superfície, e aquela estrutura externa protege o ambiente. Então aí é possível chegar a profundidades muito maiores, tanto quanto se queira, inclusive na Fossa das Marianas, que fica a 10.994 metros de profundidade. E no caso do Titanic, a pressão é bem menor do que na Fossa das Marianas. Então é possível chegar com equipamentos adequados. Mas aí que está. O que são equipamentos adequados para isso? Para que você tenha uma ideia aproximada, uma blindagem, um carro blindado de nível 3, 3A, né? A BMW e a Porsche aqui, por exemplo, ela tem blindagem nível 3A. A blindagem nível 3A, ela suporta tiro de fuzil de 9 milímetros. Você pode dar vários tiros, não sei quantos, né, mas dá mais de um tiro no vidro, inclusive. Você pode dar vários tiros no vidro do carro blindado com fuzil, se for uma blindagem de nível 3A. Né? Ela suporta vários tiros de fuzil de 9 milímetros sem que possa romper o vidro ou o restante da estrutura, da cabine, onde se encontram os passageiros e o motorista. Então tem um nível de proteção muito bom. Porém, um carro blindado não é suficiente para chegar a 1.000 metros de profundidade. Mesmo que houvesse vedação
para não entrar água, mesmo que fosse tudo vedado, a pressão em si esmagaria e romperia a cabine. A blindagem de nível 3A, ela tem estrutura de aço de cerca de 3 milímetros de espessura, e o vidro varia de 2 a 4 centímetros, né? Ou seja, 20 a 40, 45 mais ou menos, 20 a 45 milímetros de espessura o vidro, e a parte de aço cerca de 3 milímetros. Alguns casos podem ser um pouco mais espessos. Eu não conheço muito bem os detalhes de blindagem, mas é mais ou menos isso, né? Cerca de 3 milímetros de aço ou 40 milímetros, 20 a 40 milímetros de vidro. E é um vidro temperado, um vidro específico, né, para suportar essa... no caso de balística, é pressão também, mas é uma pressão concentrada num ponto. No caso do batiscafo ou de um submergível, não é a pressão num ponto diferente da pressão nas vizinhanças. É uma pressão em tudo, né, uma pressão em tudo em volta. Então você provoca um colapso do negócio todo. É diferente de um tiro que ele atravessa o vidro. No tiro você tem uma pressão concentrada numa região muito estreita, numa área muito pequena. E no caso de um batiscafo, você tem uma pressão que ela é exercida em todas as partes simultaneamente. Então a pessoa é esmagada, ela é completamente, a estrutura, no caso do objeto, é completamente esmagada. Voltando à questão da blindagem do automóvel, só para ter uma noção quantitativa, a blindagem do automóvel é de 3 milímetros, mais ou menos isso aqui, né, 3 milímetros. Um batiscafo, ele tem cerca de 9 centímetros. A espessura da parede de um batiscafo é cerca de 9 centímetros. Tem alguns que chegam a 15 centímetros de espessura. Depende da profundidade e depende do material com qual eles são feitos. Se é de aço, se é de fibra de carbono, se é de titânio, né? Depende do material que é utilizado, a espessura pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Mas geralmente 9 centímetros, ou seja, 90 milímetros. Um carro blindado nível 3 tem 3 milímetros e suporta tiros de fuzil. Então você imagina a espessura necessária para você descer a uma profundidade de alguns milhares de metros abaixo do nível do mar. Nesse caso, esse submergível, eu não sei quais eram as características, né? Eu não cheguei a investigar as características desse submergível específico, do Titan, né? Mas, de modo geral, os batiscafos, eles têm o vidro, geralmente é 15 centímetros, a estrutura metálica é cerca de 9, né? Alguns um pouco mais, um pouco menos, alguns chegam a 12, né, centímetros, e para que eles possam suportar a pressão nessa região. Então é importante compreender essas características da pressão a profundidades cada vez maiores e da estrutura metálica necessária para suportar essa pressão, para que se possa ter uma ideia dos efeitos se a pessoa tenta sair. Porque não é como você está caindo no avião, o avião começou a cair, você pega um paraquedas, bota uma máscara, pula do avião e tudo bem. Você vai cair lá, com paraquedas, você se salva. No submarino não é assim. Mesmo que eles tivessem detectado um problema no submarino, não tem como eles saírem do submarino naquela profundidade e tentarem escapar. Porque se eles saem do submarino, a pressão da água naquela região é tão grande que eles seriam completamente esmagados. Então é uma situação muito difícil, muito delicada, porque mesmo que eles tivessem como detectar algum problema naquela profundidade, não havia como escapar naquele cenário. Então é uma situação muito crítica, muito trágica. Se você está num avião, ele pega fogo, ele quebra uma asa, né? Ele é atingido, acaba o combustível, você consegue escapar, você pula do avião com paraquedas, né? Ou mesmo que você não tenha paraquedas, mesmo sem paraquedas de um avião, se você pula e você abre os braços e você procura maximizar a sua área, você consegue reduzir a velocidade de queda, e quando você está chegando próximo do solo, inclusive teve uma pessoa que já aconteceu uma situação, ela caiu de uma altura de 800 metros, né? E ela caiu no chão, ela fraturou as pernas, mas sobreviveu. Ela fraturou as duas pernas que eram de 800 metros de altitude. Então é possível, né? Se a pessoa tem uma noção de física, ela consegue, claro, ela vai sofrer danos trágicos, né? Ele sofreu uma concussão, porque a cabeça sofreu um impacto, né? Não diretamente, porque ele colocou as pernas. Ele foi cair na maior parte do tempo dessa maneira, e depois ele tentou endireitar o corpo para amortecer com as pernas. E quando ele caiu, ele procurou deixar as pernas mais ou menos flexíveis para tentar amortecer o impacto. E conseguiu de fato. Fraturou, teve que fazer várias cirurgias, mas ele sobreviveu à queda, né? Então, isso 800 metros de altitude. E, dependendo das circunstâncias, se a pessoa tiver uma roupa que ela consegue abrir e tem uma parte grande de tecido, né? Se ela consegue pegar e estender a roupa para planar o máximo que ela puder, para aumentar a sua área em relação à sua massa, ela consegue reduzir significativamente a velocidade. Se a pessoa fosse uma esfera, ela teria uma velocidade terminal
de cerca de 250 km por hora. Se ela abrir e pegar uma área bem grande, ela consegue chegar a uns 50, uns 100 km por hora, de 50 a 100 km por hora, dependendo do tamanho da área que ela consiga formar com a roupa que ela estiver utilizando. Então ela consegue reduzir muito. É claro que 50 km por hora é uma velocidade muito alta ainda. Se a pessoa cai no chão a 50 km por hora, ela vai sofrer danos significativos, mas ela consegue minimizar esses danos. No caso do submarino não tem como, porque se ele sai do submarino, assim que ele sai, ele vai ser esmagado pela pressão. Não tem como escapar numa situação dessas. Então é uma situação realmente muito difícil. E equipamentos de segurança também não ajudam numa situação como essa, a não ser que dentro do submarino houvesse um outro submarino menor. Então, no caso dos submarinos grandes, os militares, que tem aqueles submarinos bem maiores, várias pessoas estão presentes, eles podem ter um submergível dentro do submarino. E aí você pode embarcar, se ocorre um problema no submarino, você entra no submergível, abre algum compartimento e sai com o submergível de dentro do submarino, aí você consegue escapar. Mas, se você está dentro do submergível, que não tem nada dentro que você possa usar para se proteger contra a pressão, aí não tem como escapar. Mas o ponto que eu gostaria de comentar em relação a essa situação toda é sobre o que provoca esses acidentes. O problema principal não é esse acidente específico, esse é um dos acidentes, mas tem muitos outros acidentes que acontecem pelos mesmos motivos, que são geralmente negligência, incompetência e corrupção. Nesse caso específico, eu não tenho elementos para julgar o que aconteceu, se foi incompetência, se foi imprudência, quais foram os motivos que levaram a esse resultado. Mas tem outros casos nos quais já foram feitas auditorias, já foram feitas investigações e já se identificou quais foram as causas. E são muitos casos. Mas a grande maioria desses casos, nem sequer as auditorias são feitas adequadamente. Porque há muita corrupção quando acontece esse tipo de coisa, porque os valores envolvidos são muito altos. Então, eles não divulgam o que de fato aconteceu, eles procuram mascarar, eles procuram maquiar os fatos e divulgar só o que é conveniente. Inclusive a NASA, no acidente da Challenger em 1986, eles tentaram, na medida do possível, maquiar tudo. Quando o Feynman foi indicado para fazer a investigação, o Feynman, quando ele foi convidado, ele disse que não queria. A esposa dele que insistiu para que ele fosse. E tem uma parte, inclusive, que é bastante comovente nessa história, porque o Feynman, ele comenta que ele não queria ir, a esposa insistiu para que ele fosse, e ela falou assim, olha, tem várias pessoas que vão fazer essa investigação, mas se você não for lá, eles não vão divulgar o que realmente aconteceu. E aí o Feynman mudou de ideia. Ele acabou aceitando, foi lá e descobriu o que tinha realmente acontecido. E denunciou. E durante o processo, tem inclusive um documentário que foi feito sobre isso. Tem um documentário no qual eles falam sobre essa situação. E o Feynman, ele várias vezes, ele tenta fazer alguma coisa na investigação e eles tentam boicotar a divulgação. Eles tentam maquiar os dados, maquiar a interpretação, tentam convencer o Feynman a não divulgar o que ele descobriu, e ele bate o pé e fala, não, aconteceu isso, isso e isso, foi por isso, por isso e por isso. E o documentário eu recomendo para que todos assistam. Tem o livro no qual ele comenta sobre isso, tem mais de um livro no qual ele comenta sobre isso, e tem um documentário. O documentário é muito bom porque ele mostra muitos detalhes. Tem um pouco de dramatização no documentário, mas a essência é bastante fidedigna. E o ponto central dessa questão toda é que a NASA queria vender a ideia de que a probabilidade de um acidente como aquele era de 1 em 100 mil. E a probabilidade verdadeira era de 1 em 35. A probabilidade verdadeira era de aproximadamente 1 em 35. A cada 35 voos, um acidente com vítimas letais deveria acontecer. Essa era a probabilidade aproximadamente representativa da realidade. E a NASA queria vender a ilusão de que a probabilidade era 1 em 100 mil. Que em 100 mil voos, só um acidente daquele aconteceria. Sendo que já havia um histórico pregresso, que já apontava que a probabilidade de acidente era muito maior do que eles diziam. E havia também evidências por outros motivos, por questões técnicas, por questões de manutenção, por questões de conservação das estruturas, de vedação das estruturas. E o Feynman comenta com bastante detalhe essas questões. O Feynman chegou na época a uma estimativa de 1 em 100, mas dados posteriores mostraram que era 1 em 35. Ou seja, o risco era muito maior do que o Feynman já havia detectado e muitíssimo maior do que a NASA tentava vender para o público, para o governo,
e para o exterior de um modo geral. Então, esse tipo de problema é muito comum e existe todo um processo de maquiagem. E não é só nesse caso da NASA. Esse da NASA é um dos casos e só se tornou conhecida a verdade porque o Feynman participou dessa história. Porque se o Feynman não tivesse entrado, todos os outros participantes estavam coniventes com a ideia de maquiar e de repassar ao público um relatório totalmente burocrático, comentando o que deveriam dizer para que as pessoas recebessem informações daquela forma. Então foi tudo bem assim combinado, tudo bem articulado. O Feynman chegou lá e falou, não, eu vou falar a verdade e é isso. Então tentaram convencer o Feynman a não falar a verdade, várias vezes tentaram isso, não conseguiram e no final ele acabou divulgando o que realmente aconteceu. O caso da Challenger é apenas um dos problemas desse tipo. Eu já comentei em um outro vídeo sobre o acidente em Fukushima, no Japão, em 2011. Teve o acidente em Goiânia, né? Teve o acidente em Chernobyl. Então tem muitos acidentes desse tipo que acontecem. E não só esses acidentes mais famosos. Esses que estou citando são acidentes que ganharam manchetes no mundo todo. Mas tem vários outros acidentes que acontecem justamente por principalmente falta de vergonha na cara, né? Quando eu falo competência, esses são eufemismos para falta de vergonha na cara. Porque basicamente é por corrupção. O principal motivo é corrupção. No caso, eu não gostaria de envolver o livro de DMC nessa história, porque acho que é um assunto muito... É uma tragédia, né? Eu não gostaria de envolver, mas é que ao mesmo tempo é necessário porque está relacionado com esse assunto. No livro de MC eu cito, por exemplo, fraudes que estão acontecendo no NCBI e no INHAMES, que são duas bases de dados mais usadas no mundo por pesquisadores da área de saúde e que tem fraude nessas bases de dados. E são apontadas as fraudes. O meu livro aponta essas fraudes. Então tem várias fraudes, tem dados com pessoas inventadas. Não existem as pessoas que supostamente foram usadas para constituir aquela base de dados. Tem base de dados no INHAMES, que é usado em mais de 500 mil artigos acadêmicos no mundo todo, e com pessoas inventadas. São bases de dados falsas. São dados falsos. O INHAMES, o NCBI, ambos apresentam dados falsos. Entre os vários bancos de dados que eu investiguei, tem muitos outros com esse problema. Na verdade, tem pouquíssimos que não têm esse problema. Mais de 90% dos bancos de dados que eu investiguei tinham esse problema. Tanto é que eu tive que selecionar. O do NIST foi o único que eu encontrei que estava com uma base de dados realmente boa. Tinha alguns que eles não tinham indícios de fraudes, mas tinham erros. É diferente. Quando você tem um erro, é um problema que não foi intencional. Pode ser intencional ou não. No caso de um erro, não dá para você configurar explicitamente como sendo intencional. No caso de uma fraude, é muito nítido que há uma intenção. No caso do INHAMES e do NCBI, no caso do INHAMES especificamente, é fraude, porque os dados foram modelados, foram criados, foram inventados dados para se ajustar a um modelo errado. E esse é o ponto crítico. Eles inventaram um modelo errado, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, e ajustaram os dados para se encaixar naquele modelo errado que não é representativo de uma população verdadeira. E eles não sabiam o que estavam fazendo. Então eles inventaram e inventaram mal. Eles falsificaram uma nota de R$100, mas eles colocaram um de cabeça para baixo, né? E aí fica óbvio que está um erro. Não fica tão óbvio, porque se fosse tão óbvio, todos já teriam percebido. O primeiro a perceber, aparentemente, fui eu no livro que eu coloquei no MCH. Então, uma das denúncias que tem lá é essa aí. No caso do DMC, por exemplo, não é uma denúncia, é uma correção, né? Não houve... O QTL ele não fraudou nada, o QTL cometeu um erro de interpretação, um erro conceitual, um erro matemático. No caso do NCBI e do INHAMES, no caso do NCBI eu não tenho certeza. Do INHAMES há um indício de fraude, de fato, uma fraude mesmo. A adulteração dos dados. Isso eu posso provar, inclusive no próprio livro eu mostro e explico por que aqueles dados são fraudulentos. E não só nesse caso, né? Há muitos outros casos. A quantidade de fraudes, no caso da crise de 2008, tem um documentário que mostra como as empresas de auditoria, as grandes empresas de auditoria, fraudaram as informações que elas deveriam investigar, deveriam verificar se os bancos estavam sendo honestos no repasse dos relatórios. Em vez de fazer o que elas deveriam fazer, elas eram corrompidas pelos bancos e passavam o que era conveniente para elas. Então é um absurdo a quantidade de dados fraudulentos que existe em volta, em quase tudo.
na mídia, em praticamente todas as grandes instituições, né, no governo. Não só as pessoas criticam muito a política, mas não é só a política. A política é só um reflexo do que acontece em toda a comunidade o tempo todo. Então, o volume de corrupção, o volume de sujeira, de imundície que tem é gigantesco, né? Então, o principal motivo pelo qual eu queria fazer esse vídeo era justamente para denunciar essa questão, essa podridão que existe, porque esse acidente ele reflete uma falta de zelo, uma falta de respeito, uma falta de empenho em fazer as coisas da maneira correta. E que não acontece só nesse caso, que acontece em praticamente tudo que você olha à sua volta, né? Então você tem caso, por exemplo, uma enfermeira que vai injetar vaselina na veia de uma criança. Como é que a enfermeira injetou uma vaselina na veia da criança e matou a criança? Isso é um acidente que aconteceu faz poucos anos, né? Como é que ela pode cometer um erro desses? Não é que ela fez de má fé, é óbvio que ela não fez de má fé, uma mulher não ia fazer uma coisa dessas para matar uma criança de propósito, mas a incompetência e a irresponsabilidade das pessoas que contrataram aquela pessoa, que deixaram ela trabalhando uma quantidade de horas até ela perder a noção do que estava fazendo, que não deram um treinamento rigoroso e não cobraram dela, sabe, com mais rigor o que ela deveria fazer. E esse caso da enfermeira é um caso bastante óbvio, mas tem casos menos óbvios, de higiene, por exemplo. O problema de higiene as infecções hospitalares que acontecem em grande quantidade são quase sempre por falta de higiene. Tem uma quantidade gigantesca de negligência com higiene em praticamente todos os hospitais. Isso é um absurdo. Então tem muitos problemas. E eu estou falando dos hospitais como exemplo, mas é em todas as áreas. Edifícios, né, pontes que desmoronam. Teve nos anos 90, nos anos 80, nos anos 90, teve um edifício que desmoronou porque a empreiteira, né, a empresa de construção, a empresa de engenharia que foi responsável pela construção daquele edifício, eles misturaram a maior quantidade de areia do que cimento, porque é mais barato você colocar areia do que colocar cimento, colocaram uma quantidade muito maior de areia do que cimento para que gastassem menos e, como consequência, a estrutura não foi capaz de se sustentar. A estrutura desmoronou. E quando fizeram a auditoria, perceberam que havia esse problema. E isso acontece com uma frequência absurda, né? Então a finalidade principal seria justamente fazer essa denúncia e também comentar um pouco sobre dados estatísticos do Titanic, né? E é basicamente isso, né? Agradeço a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.